Boa tarde e bem-vindos à audioconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022 da B3. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pela internet via webcast. O replay deste evento estará disponível após o encerramento. Gostaria agora de passar a palavra para André Milanês, diretor executivo financeiro, administrativo e de relações com investidores, que vai conduzir o call juntamente com Fernando Campos, superintendente de RI da B3. Por favor, podem prosseguir. Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui ouvindo o nosso call de resultados. É um prazer poder estar fazendo aqui o primeiro call de resultados para falar um pouquinho dos nossos resultados aqui do primeiro trimestre de 2022. Eu vou tentar ser breve com alguns principais remarks aqui sobre o trimestre, junto com o Fernando, para que a gente tenha um pouquinho mais de tempo para Q&A. Bom, 2022 é um ano que começou com um aumento no nível de incertezas nos mercados financeiros globais. Tivemos aí a escalada do conflito no leste europeu, preocupações sobre pressões inflacionárias atingindo as principais economias do mundo. Aqui no Brasil, essa preocupação já vinha há algum tempo, que fez com que a autoridade monetária já tivesse iniciado um movimento de aperto com alta dos juros. A taxa Selic atualmente está ali próxima de 13%, o maior nível de juros que a gente viu nos últimos 5 anos, mas talvez com uma perspectiva da gente já estar mais próximo desse ciclo de aperto monetário, um pouco diferente da realidade que a gente tem visto nas outras economias que estão iniciando esse ciclo de aperto monetário. Mesmo nesse contexto mais desafiador, a gente conseguiu apresentar volumes bastante saudáveis neste trimestre. Se vocês olharem, os volumes estão bastante em linha com o que a gente viu no último trimestre de 2021, onde esse início de aperto de ciclo monetário já havia se iniciado. Quando a gente compara o comportamento dos volumes com o primeiro do trimestre do ano passado, a gente vê uma redução no segmento de ações. O nosso volume ficou em 31,2 bilhões, uma queda de 15,3% em relação ao primeiro trimestre. Em derivativos, essa queda foi de cerca de 16%, com um total de 4,4 milhões de contratos. Eu acho que é importante lembrar aqui que o primeiro trimestre e o primeiro semestre, na verdade, do ano passado, foram períodos com volumes bastante fortes. A gente teve volumes recordes, tanto no segmento de ações quanto no segmento de derivativos. A gente teve também, afetando a receita, o primeiro trimestre do ano passado ainda não refletia integralmente os impactos das mudanças na nossa tabela de preços que foram implementadas em fevereiro do ano passado. Mas mesmo com isso, né, a gente, modelo de negócios aqui com uma base de receitas bastante diversificada, que combina segmentos que estão mais expostos ao ciclo econômico, com segmentos que são menos dependentes desse ciclo econômico, que tem uma característica mais defensiva, com um nível de recorrência de receitas maior, ajudou a mitigar, ainda que parcialmente, os efeitos desse cenário um pouco mais desafiador. Com isso, a gente encerrou o trimestre com receitas
de 2,5 bilhões, né, uma queda de 4,6% na comparação com o primeiro trimestre, mas ligeiramente acima, um crescimento, na verdade, da mesma ordem de grandeza em relação ao quarto trimestre do ano passado. Encerramos o trimestre com um EBITDA recorrente de 1,7 bilhões e um lucro líquido recorrente de 1,2 bilhões. Gostaria também de chamar a atenção para o fato de que nesse primeiro trimestre de 2022 a gente passa a incorporar os resultados da Neoway, a companhia que a gente adquiriu no final do ano passado. A gente buscou indicar ao longo dos nossos documentos de divulgação as linhas onde esse impacto pode ser percebido para permitir uma melhor comparação dos nossos resultados. E a aquisição da Neoway e a sua consolidação nas nossas demonstrações financeiras também nos levou à necessidade de fazer uma revisão nos nossos guidance, os guidance que a gente dá ao mercado, de despesas e investimentos, CAPEX e OPEX, para novas iniciativas com a incorporação da Neoway. Então, as despesas e investimentos da Neoway estão refletidos aqui neste novo guidance de novas iniciativas, depreciação e amortização, e também uma revisão no guidance de despesas atreladas ao faturamento. Então, todas essas revisões se deram exclusivamente pelos efeitos da aquisição e incorporação da Neoway nas nossas demonstrações financeiras. Eu passo agora a palavra para o Fernando, que vai comentar um pouquinho mais de detalhes sobre os resultados do trimestre. Bom, boa tarde. Falar um pouquinho primeiro dos segmentos. No segmento listado, a gente teve uma queda de 10% na receita, refletindo um pouco do que o André já falou dos volumes menores. E na parte de renda variável, a gente teve também a implementação da política a partir de fevereiro de 21, da política de preço a partir de fevereiro de 21. O turnover também caiu, então ele foi de 166% no primeiro trimestre de 21 para 166 no primeiro trimestre de 22, mas o 166 ele é bastante em linha com o que a gente teve no quarto tri, então ele se manteve. Em derivativos listados, a gente viu um crescimento de 4% na receita comparado com o quarto tri, mas é uma queda de 16% comparado ao primeiro tri de 2021. Isso porque a gente viu de novo refletindo os volumes, e em relação ao quarto tri, a gente viu um aumento no RPC, principalmente refletindo o RPC em taxa de juros em reais, dada a condição de mercado de alta volatilidade, que reflete-se em mais volumes negociados e contratos mais longos, que são mais caros. Na parte de balcão, a gente viu um aumento de receita de 12%, como um efeito colateral do aumento das taxas de juros. E aí isso é refletido no aumento no volume negociado de instrumentos de renda fixa, com mais emissões de instrumentos de captação bancária e dívida corporativa. A gente viu também um crescimento no número e também refletindo as taxas de juros, a gente viu um crescimento no número de investidores de tesouro direto, de 27%, e de 20% no estoque do tesouro direto. Falando um pouquinho agora de infraestrutura para financiamento, a gente viu uma queda de 10% na receita, principalmente refletindo a deterioração do cenário da indústria automotiva no Brasil, e a queda em financiamento de veículos, que foi de 9%. Na parte de tecnologia e dados, a gente viu aí sim um crescimento de 33% na receita, mas aí muito refletindo a consolidação de Neoway, que o André comentou também na abertura. A gente teve 16% de crescimento em tecnologia, que foi basicamente o maior número da utilização mensal do nosso sistema de balcão, e 58% em Data Analytics, por causa da Neoway. Falando agora um pouquinho de despesas, então as despesas ajustadas, excluindo o Neoway, cresceram 34% em relação ao primeiro TRI de 2021, principalmente nas linhas de pessoal, e aí a gente tem
o acordo coletivo, que ele a nossa database aqui é em agosto, então no TRI contra TRI ele acaba refletindo, e também o aumento de pessoal, de quadro, a gente teve um aumento de mais ou menos 20%, aproximadamente 20% no quadro do número de funcionários da B3. E também na parte de processamento de dados, que aqui vale lembrar que os desenvolvimentos de novas iniciativas da empresa delas e que a gente está fazendo com metodologia ágil e outras ferramentas de gestão de projetos que visam acelerar o go-to-market dessas iniciativas, elas acabam sendo refletidas contabilmente num aumento de despesa e num capex menor. Então, esse é o efeito dessas novas iniciativas que a gente está querendo, principalmente nessas iniciativas além do core. E aí agora o André vai falar um pouquinho sobre as entregas do trimestre e de alguns progressos estratégicos que fizemos. Obrigado, Fernando. Acho que talvez gostaria só apenas de destacar alguns produtos e iniciativas novas que a gente lançou durante o trimestre. No mercado de cash equities, a gente iniciou um piloto, um experimento com oferta do RLP, do Retail Liquidity Provider, para um conjunto selecionado de ações aqui para o mercado de ações, né? O RLP até então só estava disponível para os contratos de mini futuro de dólar e mini futuro de índice. Como eu disse, é um piloto que a gente deve rodar aí por um período de 12 meses, num trabalho aqui em conjunto com o mercado e com a CVM. No segmento de balcão, a gente teve o lançamento da nossa plataforma de registro de recebíveis de cartão de crédito. Esse é um mercado em que a gente visa oferecer aqui uma infraestrutura de alta qualidade, agregar nosso skill e expertise com registro de instrumentos para tornar a vida dos nossos clientes melhor. A gente iniciou com alguns clientes de menor porte, mas estamos trabalhando aqui para atrair grandes clientes e atender grandes clientes com esse novo serviço. E por último, ainda no segmento de balcão, mas em relação a seguros, a gente iniciou a partir desse trimestre o serviço de registro de apólices de seguro patrimonial. Hoje a gente já tem mais de 80 clientes no mercado de seguros registrando suas apólices com a gente. Temos tido bastante sucesso aqui na oferta desses serviços e esses serviços devem se expandir ainda mais ao longo do ano, à medida que o registro de outros ramos de seguros se tornem obrigatório. Existe aí um cronograma que vai entrar em vigor ao longo deste ano, nos próximos meses. Acho que era isso de destaques. Eu abro agora a sessão para perguntas aqui dos nossos ouvintes. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. E nossa primeira pergunta vem de Thiago Binsfeld, Goldman Sachs. Bom dia, boa tarde, André e Fernando. Queria fazer duas perguntas. A primeira em relação à margem EBITDA. A gente sabe das incertezas que tem do lado das receitas, que vocês não têm guidance para a receita, mas se puderem nos ajudar a entender o que acontece com as margens, com a margem EBITDA especificamente daqui até o final do ano, como evolui dos 75% que a gente viu no primeiro trimestre, seria de grande ajuda. E minha segunda pergunta é em relação à Neoway. Eu queria saber mais do lado das receitas. Acho que no momento da aquisição vocês sinalizaram que poderia ter 190 milhões em receitas em 2022. Queria saber se esse ainda é o melhor número que a gente deveria trabalhar para projetar a Neoway dentro da B3. Obrigado.
Obrigado, Thiago. Vamos lá. Eu acho que a sua primeira pergunta, assim, como você mesmo disse, né? Dada a nossa alavancagem operacional, o comportamento das nossas margens depende muito mais do comportamento das nossas receitas do que do comportamento das despesas, né? E como você sabe, a gente não dá guidance de receita. O que eu acho que eu posso adicionar aqui, Thiago, é que a gente, mesmo num cenário, nesse contexto atual, em que a gente viu saiu de um trimestre muito forte no ano passado, o que faz com que year on year a gente veja uma redução nas receitas, a gente acha que continua sendo importante que a gente dedique parte dos nossos recursos para essas novas iniciativas. Então, a gente não pretende aqui para talvez melhorar a nossa margem em 1, 2 pontos percentuais, rever a nossa estratégia. A gente acha que é importante que a companhia dedique sim uma parte dos seus recursos para explorar essas novas oportunidades, que tem uma característica ali de ter que são opcionalidades, podem ser vistas como potenciais avenidas de crescimento futuro para a companhia, nada que possivelmente terá um impacto muito significativo no curtíssimo prazo, e algumas delas com um caráter até de proteção de alguns outros, de algumas outras partes do nosso negócio. Foi por isso também que a gente tentou comunicar isso de maneira bem clara para o mercado, segregando o que são as despesas e investimentos no nosso core business, onde a gente sempre vai buscar, sempre vamos buscar disciplina na gestão dos recursos da companhia como um todo, mas onde o core business a gente acredita que ali dá para se buscar eficiência para ter um crescimento ali mais próximo de inflação alguma coisa, e dedicar uma parte dos recursos com um cap, né, que é isso que a gente buscou comunicar ao estabelecer um guidance separado para explorar essas novas alternativas e buscar outras avenidas de crescimento para a companhia. Então a gente entende que essa é uma combinação importante para o desenvolvimento futuro da companhia, e a gente não pretende deixar de perseguir essas iniciativas por alguma questão momentânea de comportamento talvez um pouco menos favorável do lado da receita. Então, de forma muito transparente aqui, boa parte deste comportamento de margem vai depender em grande medida do comportamento das receitas. A tua segunda pergunta era sobre Nelway, né? Eu acho que assim, a gente, de novo, não dá guidance de receita, mas você tem os números de Nelway do primeiro trimestre. Acho que eu posso contribuir dizendo que, obviamente, a gente espera que as receitas de Nelway continuem crescendo, seja pelo desenvolvimento dos produtos do roadmap que Nelway já tinha, seja agora por o desenvolvimento de um roadmap conjunto com B3, combinando produtos e dados de B3. Então a gente acredita que Nelway pode ajudar também a destravar bastante valor aqui nessa frente. E tem uma boa parte da receita de Nelway que tem um caráter mais de recorrência. Então, são, na sua maioria, não é 100%, mas tem uma boa parte ali que são modelos de subscrição. Eu acho que isso te dá talvez um bom indicativo aí de como pensar receitas de Nelway going forward, tá? Tá claro, então, só um follow-up nesse sentido. Então, talvez seja melhor a gente olhar para as receitas do primeiro trimestre, talvez analisar e assumir algum crescimento, do que propriamente o número que eu referi na minha pergunta. Faz sentido? Acho que é uma boa forma de enxergar isso, sim. Tá bom. Obrigado pelas respostas. Obrigado, Thiago.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Milanez para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Muito obrigado, obrigado a todos que acompanharam o nosso call de resultados. Agradeço também por todo o apoio e suporte contínuo aqui, toda a comunidade de investidores e analistas. Por último, agradecer a todo o time aqui de RI e toda a área de finanças pelo trabalho aqui de colocar todos os nossos materiais aqui de divulgação à disposição de vocês. É um prazer estar aqui hoje e espero poder vê-los em breve. Um grande abraço, uma boa tarde a todos. A audioconferência da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.